Fala galera do YouTube, esse é o canal MW, eu sou o Miguel. E eu sou o Wesley. Hoje a gente vai criar um quadro no canal. E esse quadro foi um quadro que a gente pensou, né? Pra gente debater mais ainda entre a gente, galera. E o nome do quadro se chama Discordando. É um quadro onde a gente reage a um react, né? A gente pega um vídeo de uma pessoa que falou alguma coisa que a gente não concorda e a gente reage ali, a gente debate entre nós aqui, e a gente vai pegar hoje um vídeo, um react do Ryan Santos, que a gente reagindo ele falando do Ronaldo Fenômeno. Vamos passar aqui o react, vocês ativem o sininho, deixem um like e se inscrevam, tá? Vamos pro vídeo, bora! O fenômeno, ele virou o fenômeno por causa da Nike, por causa do eurocentrismo, do Nike-centrismo. Existia um jogador chamado Romário que era melhor que ele. O Ronaldo Fenômeno, se não fosse o ano de 2022, ele seria o Luiz Fabiano. Ele seria o Fred. Ele seria um bom camisa 9, um cara que fez muito gol, mas ele seria um bom jogador. Herói do Brasil foi porque ele ganhou a Copa de 2022 e botou no bolso. O Romário era maior que ele. Qual a diferença entre o Ronaldo Fenômeno e o Romário? Eurocentrismo, mídia e Nike. Romário versus Ronaldo é igual a FIFA versus UEFA, é igual a futebol latino-americano versus futebol europeu. O mesmo produto, uma habilidade muito parecida, só que muita mídia, muito branding, muito marketing em cima, que deixa a gente tão sufocado para dizer assim, opa, beleza, eu confesso, você é melhor que eu. Vamos pra lá, vamos comentar, gurizada. A gente concorda em partes aí. Ele disse que foi a Nike e o eurocentrismo que fez o Ronaldo. Concordo nessa parte. Só que ele ficou louco quando ele disse que se o Ronaldo Fenômeno não tivesse ganhado a Copa do Mundo, ele seria um Luiz Fabiano. Seria um Fred. Seria um Fred, porra. Meu, tá maluco, mano? Ronaldo Fenômeno, um cara que impactou gerações. Tu vê os vídeos dele na época que ele tava no auge ali, de 90, desde quando ele começou. Sim, só foi evoluindo cada ano. No Cruzeiro ele já era absurdo. E cada ano que foi passando, ele foi se aprimorando e ficando mais forte fisicamente. Tanto que em 97 ele é chamado de fenômeno. Sim, lá na imprensa, antes da Copa, lá na imprensa italiana, porque o que ele fazia era muito absurdo. Eu concordo que ele pode não ter os mesmos títulos que Messi e Cristiano Ronaldo em clubes, né? Mas ele dizer que o Ronaldo Fenômeno seria um Luiz Fabiano é exagero. Não existe essa A gente discorda completamente, acho que ele ficou meio louco, né, mano? Eu concordo que talvez a Copa do Mundo deu um tamanho pro Ronaldo muito, muito gigante, muito grande. Foi um tamanho assim que eu acho que, por exemplo, tu colocar o Ronaldo no mesmo patamar de Pelé, Cristiano Ronaldo e Messi, essa comparação não existe. Para mim, na minha opinião. Também acho. Mas tu dizer que ele, se não fosse a Copa, seria o Luiz Fabiano, seria um bom jogador só. Não. Até porque o Luiz Fabiano não teve o impacto que o Ronaldo Fenômeno O Ronaldo teve. Antes da Copa já era o melhor do mundo. Sim. Por aí já acaba. Já acaba o assunto já. Antes da Copa ele já era melhor do mundo. Ele já era melhor do mundo. Então não existe essa comparação. Sim. O Luiz Fabiano, o Fred, esses caras assim, eles nunca tiveram em nenhuma listagem, nem perto disso. Nenhuma listagem e nem um impacto para o futebol, né? Nenhum. Eles nunca tiveram nenhum impacto da forma que o Ronaldo Fenômeno teve na Europa e aqui no Brasil. Começou a carreira aqui no Brasil. Cara, o Ronaldo Fenômeno, se não fosse as lesões, mano, ele estaria no patamar de Messi e Cristiano Ronaldo. Claro que ele poderia ter sido mais dedicado como jogador. Ele disse que teria ido na quarta marcha, não teria ido com tudo como ele fez, porque ele também saía, se divertia, fazia um monte de coisa. Ele não era um cara regrado, vivia só para o futebol. As pessoas falam um pouco isso, mas o Ronaldo também era um cara muito da noite, né? Eles falam muito do Ronaldo, do Ronaldinho, do Romário, mas o Ronaldo também era, sempre foi. E ele chegou onde chegou, com o talento dele. Se não fosse o talento, pô, claro, era um cara esforçado, um cara que treinava,
Mas não tinha essa obsessão que o Cristiano Ronaldo tem, Não. que o Messi tem, de querer, não, essa temporada eu vou fazer 60, 70. Tanto é que o próprio Mourinho diz, ele não treinava. Ele Sim. treinava brincando. A maioria dos jogadores, principalmente os brasileiros daquela época, eram assim, né? Eles levavam o futebol... eu sou muito habilidoso, eu não preciso treinar, não preciso me dedicar, porque eu vou conseguir tudo. É algo que hoje em dia já é muito difícil de conseguir. Porque o futebol hoje em dia tá muito físico, né? E a gente discorda completamente dessa fala dele. Eu acho que na primeira parte ali do vídeo dele, que sim, que a Nike e o eurocentrismo deram para ele esse status de fenômeno, Sim. Isso é um fato, mas muito por causa da qualidade dele. Se ele não tivesse essa qualidade, com certeza ele não teria chegado onde chegou, né, cara? Claro que não. Pô, ninguém vai dar status pra um Zé Ruela que não tenha a capacidade, não tenha o impacto que o Ronaldo Fenômeno teve na Europa. E o Ronaldo Fenômeno me lembra muito o Pelé nessa questão que eu cheguei até a te comentar em outro vídeo, de que parecia que ele estava jogando em outra época, ele estava à frente do tempo dele. Sim. Tanto que a gente pega os gols dele ali no 96, ali no Barcelona, é ele passando entre dois jogadores aqui tentando marcar ele, e ele passando no meio dos dois e chapando no gol, fazendo gol. Tipo, ele já era muito forte fisicamente, muito rápido, e todos os jogadores que jogaram contra ele ali, o Nesta, o Maldini, dizem que ele foi o segundo ou o primeiro jogador mais difícil de se marcar junto com o Maradona ali. Então, dizer que ele seria um Luiz Fabiano... Seria só um bom jogador. Eu também acho que o Romário ele sofreu um pouco pela falta do eurocentrismo. Justamente por ele ter ficado pouco tempo lá na Europa. Eu acho que se ele ficasse mais lá, se ele tivesse essa vontade de querer mais, ele estaria num patamar a mais, estaria numa listagem a mais. Mas tu querer diminuir o Ronaldo também por causa disso, pra mim... É um absurdo. Não tem porquê. Discorda completamente. Deixa a opinião de vocês, ative o sininho. E é isso aí, galera. Tamo junto. Então, galera, é isso aí. Esse aí foi um vídeo rapidinho aí, mais curto, só para debater aí sobre essa opinião de vocês. Que ultimamente eu tenho visto bastante esse diálogo aí do Ronaldo. Se ele realmente foi tudo aquilo, se ele não foi. Mas essa é a nossa opinião. Aí vocês podem deixar no comentário aí o que vocês acham. Não se esqueçam aí de se inscrever no canal, deixar o like, ativar aí as notificações aí, para sempre que a gente postar algum vídeo novo, vocês serem notificados aí e assistirem aí. Isso aí, gurizada, valeu! Tamo junto!